Então, como se não bastassem as serpentes, os escorpiões e as aranhas, a gente também tem um problema sério com alguns tipos de taturana, né, que podem causar a morte. O que é taturana? São aquelas lagartas, né, que viram as mariposas. Então, existe uma espécie em específico que é a Lanomia obliqua, né, que é uma taturana que causa muitos problemas e pode levar à morte da vítima. Tá? Esses acidentes eles são de síndrome hemorrágica, né? É, o Instituto Butantan, né, com seus pesquisadores, fizeram o isolamento de uma proteína chamada LOPAP, né, e passaram a fazer esses estudos. Na zona rural, principalmente no sul, mais de 1.000 acidentes com essa taturana, né, com essa espécie. Os sintomas comuns podem ter dor de cabeça, náusea, dermatite urticante, né, equimoses, hematomas, sangramentos em feridas recentes, gengivas e narinas, essas são manifestações comuns, né? Os sintomas graves, inflamação de gengiva, né, é comum, mas os sintomas graves são sangue na urina, e hemorragias abdominais, glandulares, pulmonares e cerebrais que podem levar à morte. Tá? Imagina você encostar em uma lagarta e acabar vindo a óbito. Então, muito cuidado com as crianças. Isso acontece porque muitas vezes a pessoa está exposta a um número muito grande dessas lagartas, né? Ela acaba encostando ali onde está um acúmulo delas, né? Onde ficam elas unidas, né? E elas são conhecidas como oruga ou ruga, né? A Lanomia obliqua, o nome. Ela é uma taturana esverdeada, ela tem algumas manchas e listas, né, no dorso. Tem cerdas em forma de espinhos, como se fossem árvores daquele tipo cedro, né? Aquele cedrozinho pequenininho de Natal. E ela tem, na medicina, o que mata pode salvar, né? A causa da síndrome hemorrágica é uma substância que impede. Se eles estão tentando desenvolver uma substância que impedisse a formação dos coágulos, né? Na questão da síndrome hemorrágica. Para que pelo menos eliminasse esses coágulos, né? Aí poderiam fazer um princípio ativo para um medicamento para a trombose. Então, eles já estão estudando, isolando a proteína, fazendo o isolamento da proteína e com o intuito de fazer um trabalho em relação a esse problema de trombose. Tá? Então, eles fazem o extrato dessas cerdas da taturana, dessa lagarta, e eles obtiveram o LOPAP, né? Esses experimentos eles foram feitos em ratos de laboratório, né? E essa substância ela ativa uma substância no sangue chamado protrombina, né? Produzindo a protrombina, que é uma enzima que desencadeia o processo de coagulação. Né? A destruição da fibrina é um fenômeno secundário que é provocado pela reação do próprio organismo e não pelo veneno, né? Então, o nosso organismo ele começa a trabalhar na destruição da fibrina, né? Não é o veneno que causa isso, é o próprio organismo que provoca essa reação. Tá? Na Venezuela, existe uma outra lagarta dessa chamada Lanomia achelos. Então, todos esses estudos possivelmente estão sendo analisados no Instituto Vital Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, os hospitais de referências para picadas de animais peçonhentos de todas as espécies aqui no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, e no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. São hospitais de referências para esse tratamento. Tá? Eu disponibilizei lá no meu Instagram, na bio, um link direto, né, que você consegue encontrar em todos os estados do Brasil
o endereço e o telefone de hospitais que são polos de atendimento. Aqui no Brasil temos a Fiocruz, né, que faz os estudos, e em São Paulo temos o Butantan, e também tem em Minas Gerais, que eu esqueci o nome do instituto lá, e também tem um instituto lá. Mas em todo o Brasil tem polos espalhados para esses tratamentos. Então, esse breve vídeo é mais para mostrar que existe espécies de lagarta, né? Não são todas, né? Lógico, mas tem esse tipo que tem essas cerdas parecendo cedro. Eu não sei se tem outra lagarta que tem proporções semelhantes, mas que podem causar morte. Sangramento na urina, né? Já é uma coisa grave, já. Então, aconteceu, viu que a pessoa se sente muito mal, leve logo para atendimento, né? Eu falei no outro vídeo sobre o soro antiescorpiônico e o perigo que é para as crianças, né? De até 10 anos e também para os idosos. Por quê? Porque em 3 horas o veneno de um escorpião amarelo pode levar a óbito uma criança ou um idoso, né? São pessoas que têm uma vulnerabilidade. Embora a taxa de letalidade seja de 0,58%, tem esses problemas. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a aranha, né? Que também tem um soro. Então depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o soro antiaracnídico, né? Que são para aranhas marrons da espécie Locus celer, né? Aranhas armadeiras, que é a Phoneutria, e os escorpiões do gênero Titius, que são os amarelos. E lembrando que só os médicos podem indicar o soro, né? Eu lembrei da Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais também é um centro de referência, Fundação Ezequiel Dias. Então, um tipo só de soro aracnídico proporciona, né, a cura aí de aranhas marrons, armadeiras e o escorpião amarelo, tá? E só o médico pode fazer essa indicação, que ele faz uma série de perguntas para fazer a avaliação. A mesma coisa na questão das serpentes também, né? Que tem os grupos, pelos grupos você consegue identificar aí qual é a picada. E lembrando sempre que nesse estudo que nós fizemos aqui, a gente falou da lagarta venezuelana. Então, se alguém trafica uma lagarta dessa para o Brasil, ou trafica um animal de outra região para a região brasileira, pode existir cruzamento de espécies, né? E nascimento de espécies que a gente não tem o soro aqui. E o próprio animal peçonhento traficado pode causar uma série de problemas, né? Porque os nossos soros são feitos baseados nas espécies nativas, nas espécies do nosso país. Então, o tráfico de animais peçonhentos é um problema de saúde pública. Falei também sobre o problema da raiva, né? Que é uma zoonose. Por que é uma zoonose? Zoonose é quando uma doença passa de um animal para o ser humano. Então, esse aqui é um breve estudo, somente para deixar registrado aqui, né? Em breve vou estar levantando mais alguns estudos a respeito dessas espécies, porque é muito importante a gente ter o conhecimento. Lembrando que, como bombeiro civil, eu acredito que o mais importante que a gente deveria ter nas escolas é exatamente essas instruções, né, em relação a animais peçonhentos. As aulas de educação física deveria ser incluso natação, porque a maioria dos brasileiros não sabe nadar, né, nem boiar. Então, todas essas informações do Corpo de Bombeiro acerca de corrente de retorno não tem um resultado tão eficiente, porque a população não aprende isso na escola. Então, atividade física, natação seria muito importante, aprender a boiar, aprender estratégias do mar, saber dos perigos das correntes de retorno, das praias de tombo, né, que tem como você identificar a corrente de retorno, né? Porque o ser humano, por instinto natural, ele procura logo as partes baixas da praia, exatamente onde tem as correntes, ou as encostas de pedras, de rochas, onde tem as correntes de retorno. Você pode perder alguém da tua família por conta disso. E outra matéria muito importante nas escolas seria o primeiros socorros, baseado na Lei Lucas, né? Que é aconteceu um engasgo numa criança que foi num passeio escolar e os professores não sabiam fazer os primeiros socorros. Então, esse tipo de
de coisas, o Brasil tem que começar a crescer nessa matéria. E eu falei sobre a criação da Lei Benício para que se evite agora, para que se evite sempre a morte de pessoas por conta de erros médicos, né? Os últimos casos sobre a médica aí que matou a criança com uma prescrição errada, descobriu-se que ela não era pediatra, estava exercendo a função de pediatra com carimbo da pediatria, ela era médica clínica geral, não podia exercer o hospital, com certeza sabia disso, tá? E não tem que ser responsabilizado. E a enfermeira também, a técnica de enfermagem também ser responsabilizado. E nessa criação da Lei Benício, haveria uma proteção para a enfermagem, que seria qual tipo de proteção? Todo erro médico ser levado a sério, colocado em nível de ocorrência por toda a equipe médica, enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliares, e esse documento tinha que ser mandado para a Organização Mundial da Saúde, a ANS, os órgãos competentes, a OMS, para que fosse avaliada a conduta do médico. Por quê? O que acontece hoje é que os técnicos de segurança, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros e todos os demais membros do hospital, que às vezes são de cunho considerado, né, inferior, né, aos médicos que fizeram tantos anos de faculdade, fizeram residência, acabam tendo que corrigir esses médicos. É uma coisa terrível, você tem que corrigir um médico que tinha que saber como obrigação das suas funções, né? Então, para que se houvesse uma neutralização disso, a Lei Benício seria uma coisa boa para a família que perdeu essa criança, né? Vai passar o final de ano aí sofrendo, enquanto todo mundo vai estar sorrindo. E seria ali ia mostrar a importância que aquela criança não partiu em vão. A partir dela criaria-se um projeto para neutralizar esse tipo de coisa, porque já aconteceu muita coisa na saúde e a gente tem que dar um basta nisso. E se a gente não fizer isso agora, pode acontecer com alguém da tua família, tá? Então, a gente precisa se mover nesse intuito de criar leis mais fortes para que exista a proteção das pessoas. E a sociedade precisa abraçar essas causas.